Vidas negras importam. Crespa cantiga, cut. Meus cabelos condensam vivências que nenhuma chapinha alisa. Sabem segurar os mistérios da ventania, os segredos miúdos que o tempo encrespou e encaracolou com esmero. Não há chapéu que abafe o axé plantado por um cafuné. Minha mãe, sabedora de histórias antigas, pôs um véu de paz na cabeça para enganar o turista. Do coração da gente varreu a guerra, mas o segredo já no útero, a luta continua e a vitória está na serra da barriga das mulheres. Crespa Cantiga, Cut. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar mais uma boa e importante conversa, Nota de Escurecimento de Gerações. E eu ofereço essa conversa para Miriam Vieira, Júlia Emílio Braz e Irani Ribeiro. E aí hoje nós temos o prazer de conversar com o meu querido Gabriel Messias. Salve, Gabriel, bem-vindo, querido. Salve. Salve! Salve, Gabriel. Tem aquele tempo, o Gabriel está chegando, né? E enquanto o Gabriel está vindo, Pronto. chegou. Bem-vindo, Cheguei, agora estão querido. me vendo. Opa, bem-vindo, Gabriel. Como você está, querido? Bem, estou bem na luta aí. Opa, e vencendo. Querido, por favor, se apresente. Você já está, a gente já está aqui, você já veio diversas vezes, mas hoje eu queria ter essa conversa, Gabriel, para você se apresentar, mostrar a sua escrita negra, sua poesia, sua prosa, tudo que você quiser. Por favor, Gabriel. Agradeço o convite, Plínio, camarada aí. Eu tenho a impressão que o primeiro programa que você fez eu estava presente, né? Sim, É isso mesmo? sim, tava, que foi aquela, foi o, lá quando A foi com a parceria Valesca, do né? Quilombo Ciência, Isso, né? Foi exato. o primeiro, você estava o primeiro, fez a gente Beleza. ver, com Uma honra certeza. muito grande, um canal que hoje eu acho que ele é muito importante, ele faz um resgate de memória. E é uma enciclopédia aí do YouTube para a gente acessar os escritores negras e negros, né? Eu acho que é uma indicação importante para quem trabalha com educação, para quem procura saber da literatura negra brasileira. Importante mesmo, tem muita gente de gabarito, né, dentro do meio aí. Todo mundo tem gabaritos, né? Mas aquelas que já são consideradas e aquelas que estão surgindo, né? E fico muito feliz. Eu sou Gabriel Messias, eu sou poeta, professor de escola pública. Sou muito feliz com isso, né? Com essas duas atividades. Nas horas vagas eu dou aula. É ótimo, ótimo isso. Na hora vaga damos aula. Nas outras eu sou poeta. E aí eu gosto de fazer muita coisa, né? E sou compositor. O ano passado, retrasado, agora não me lembro direito, eu fui Retrasado, querido. retrasado, ainda bem que tá Retrasado. vendo? Quem tem um amigo tem tudo. E no ano retrasado eu ganhei o prêmio em terceiro lugar do Festival de Música Negra do Ilhéaie. Eu sou o primeiro e até agora único paulistano a ganhar esse prêmio, né? Num dos maiores blocos afros de Salvador, né? Muito orgulho disso, muito feliz por isso. E me consolido ali como compositor e também gosto de desenhar um pouco, né? E esse ano lanço uma história em quadrinho que eu vou mostrar já já aí. E sigo aí nos saraus, nos clubes de leitura, nos atos, né, políticos e nas escolas públicas, organizando aqui com o coletivo Caiu na Rede Cultura, aqui do Jardim Miriam. Escrevo para o Expresso Periférico, que também é um jornal da comunidade aqui, né, da cidade de Mar, Jardim Miriam, e articulo bastante aí para poder oferecer para os artistas e para os estudantes as oportunidades que eu tive, né, a coletividade que me formou. Se eu sou escritor hoje, se eu sou artista hoje, é porque teve uma coletividade de pessoas que me deu essa oportunidade, né? Então hoje eu estou somando para tentar
retribuir e fazer junto. E é isso, né, Gabriel? Eu não sei, né? Eu gosto de perceber, gosto de pensar que essa nossa literatura negra, essa literatura de autoria negra e essa literatura de hoje, a gente faz muito assim, no quilombo, no apoio, no É, coletivo, no sarau, nos eventos, né? Isso é muito legal, muito interessante, né? com No nós, certeza. né? No nós. E eu acho que isso é sei, né? Porque você pensa a gente tem uma arte que a gente lê como canônica, como, né, como arte que as pessoas vão colocar no pedestal, no altar, e ela tem uma sensação muito de individualista, né? É. Daquele escritor, daquele pintor, daquele músico que fica isolado num quarto e fica lá remoendo a sua solidão e não lava uma louça, né? Ele só faz Boa, isso. exatamente. Não sabe o preço do feijão. Nossa, Exatamente. exatamente. Não sabe fazer um macarrão, né? Exatamente. Exato. E aí a gente vem de uma arte que eu acho que é muito mais, não sei se é muito mais, né? Mas é uma arte que ela exige a presença desse coletivo e de horizontalidade, né? Ela exige uma horizontalidade nossa para existir enquanto artista. Então, às vezes você conhece um escritor, né, que está começando, não que eu não esteja começando, né? Eu escrevo há mais de 10 anos, mas dá essa sensação de que a gente está sempre começando. Mas a pessoa acha que um dia ela vai escrever, mandar um texto para algum lugar e simplesmente vai ser a escolhida, né? E plim, pronto, ela vai ser famosa e Uhum. não é assim, né? Não, Pelo menos para nós que somos não é periféricos, assim, não. pretos, não é assim. Não é Se assim. você não soma, eu lembro que uma vez eu tentei fazer capoeira duas vezes, né? Na segunda vez que eu tentei, o mestre falou assim: olha, você quer ser capoeirista, você tem que ser parte do grupo. Então você não é para você vir aqui treinar e ir embora e acabou, né? O mestre ele dizia que o mestre Bimba olhava para os alunos dele, né? E via aquele aluno que pagava a coisa e ia embora como se fosse uma academia mesmo, né? Comum e falava: ó, esses daí são as minhas fazendas, que eles são eles que vão pagar minhas fazendas. Agora esse outro é capoeirista. Porque esse outro, quando a gente precisar fazer uma roda em tal lugar, quando a gente quiser fazer não sei o que, esse aí tá lá, né? E eu acho que para ser um escritor, para quem vem de onde a gente vem, para quem passa pelo que a gente passa, tem que ser esse escritor capoeirista, né? Que Boa. soma com a roda, né? Que horizontaliza, e que não fica querendo ser o Jesus Cristo da situação, né? Ah, sim. Boa. Não, bom exemplo. Bom exemplo, bom exemplo mesmo, bom exemplo, assim. E aí, traz um pouco, Gabriel, essa sua trajetória. Você é da onde, nascido aqui, veio para cá, como foi? Conta pra gente. Eu sou, eu nasci em São Paulo, né? E meu pai era jogador de futebol profissional. Só que ele não foi nenhum jogador desse movimento novo que existe, né? Que os caras são bilionários, né? A situação de jogador de futebol é difícil até hoje, né? A Que é a gente sabe. maioria, né? Desculpa, Gabriel, Sim, é a é. maioria. O Uhum. quem fica milionário é um de 126, Exato. É, né? exato. É um de 126. Outro fica rodando, fazendo essas coisas todas. Exato. E assim, aí meu pai vivia disso, né? E minha mãe costureira, modista, tal. E aí a gente mudava muito de lugar, né? Então eu nasci em São Paulo, meu irmão, que é um ano mais velho, nasceu em Jacareí, e acabou que a gente foi morar um tempo em Caraguatatuba e ficou por lá até o começo da minha adolescência, né? Então eu tive quando eu começo a me entender por gente, assim, né? Eu vivi uma outra realidade quase muito pouco urbana, né? Com praia, sem medo de uma violência de rua, né? Como a gente tem em São Paulo, né? Então foi um clima muito mais tranquilo e lá eu tive acesso à música, né? À produção de artes visuais por meio de casas de cultura, né? De política pública da época. E também da rua, das pessoas que tocavam e iam ensinando, sabe? Uma coisa ou outra, violão.
E aí eu me mudo de lá com 12 anos para Praia Grande. Praia Grande era uma cidade já mais violenta, né? Chegou a ser uma das cidades mais violentas que a gente tinha. E num período em que o neoliberalismo começa a carcomer a cidade profundamente, né? E as pessoas achando que aquilo era legal. E eu não fazia ideia do que era de fato que eu estava vivendo, né? Então lá eu começo a perceber a hostilidade da polícia, né? A polícia começa a me ver como um menino negro, né? E aí é que eu começo a entender que meu corpo era uma ameaça, né? Meu corpo era uma coisa perigosa para o Estado, né? E eu achava que quando eu ficasse mais velho e começasse a trabalhar, as coisas iam mudar, né? Que eu era até então era um adolescente na rua, né? Queria ser o pique surfistinha, mas eu não tinha a cor da pele dos surfistas que a gente vê na TV, né? Uhum. Então, hoje até melhorou um pouco, né? Ainda existem algumas referências negras no surf, né? E aí eu fico lá, começo a fazer faculdade e vou trabalhar numa livraria, que era a única livraria da cidade. E já gostava de escrever músicas, né, de tocar na praia e tal, e né, aí é que a escrita começa. Eu já escrevia, mas nem percebia que eu estava escrevendo, sabe? Aí, com o estudo, com essa coisa da faculdade, com essa coisa da música, que a escrita começa a ter uma importância em relação ao cuidado, sabe? Que eu ia ter com ela. E aí eu me formo e vou. Antes eu me encontro com a Renata, né, minha companheira que está comigo já há quase 18 anos já, né? E aí eu me formo, venho morar aqui na periferia de São Paulo. E aí, quando eu venho para cá, para São Paulo, aí eu vou dar aula no ensino médio e os meninos do ensino médio simbolicamente dizem para mim, professor, o senhor é preto. E o senhor precisa entender uma coisa. Aí, pum, aí, aí, aí a ficha caiu, tá ligado? Não, a Aí, ficha caiu e entrega a idade, né, querido? é, é. Para quem Aí tem eu lembro, celular, é assim, é, conectou. eu lembro de uma cena que eu sempre uso quando eu vou falar nas escolas, né? Como é quando eu me percebi negro, né? Porque eu sabia que eu tinha cor de pele diferente, que eu era uma pessoa negra, mas eu não entendi o que era uma identidade negra, né? O que era ter consciência dessa negritude, né? E quando a gente não tem essa consciência dessa identidade, desse lugar social do que é negro, a gente busca uma branquitude, né? A gente busca ser a referência que é o sujeito branco, né? E aí, quando eu tava na escola, eu fui dar aula, pá, né? Levei o violão, falei, vou tocar uma música para esses meninos, né? Isso aqui, o que que vocês querem ouvir? Racionais, professor. E Racionais era um tipo de música que lá onde eu morava não tinha muito. As pessoas ouviam mais reggae, sabe? Eram músicos negros, mas não tinha esse debate político que o rap tem, né? A cena do rap existia, mas ela era muito hostilizada, né? Lá na Baixada Santista, a questão do funk, do rap foi muito violenta em cima Aqui em São Paulo também, né? Mas lá, assim, era uma coisa muito. Me marcou muito de ver, sabe, a hostilidade da sociedade com esses grupos, né? Aí, quando eu comecei, eu peguei, né? Falei, vocês querem ver Racionais? Beleza. Aí, eu não sabia cantar. E eu lembro que eu comecei a tocar o violão para eles cantarem, e eles começaram a cantar o Nego Drama, e eles cantavam baixinho, assim, sabe? Como se aquilo fosse uma reza. 40 alunos, mais de 40 alunos, assim, do ensino médio, quietinhos, cantando aquilo, mas eles cantavam para dentro, sabe? Como se aquilo fosse uma coisa que estava edificando eles naquela hora, assim. E eu morri de inveja daquilo. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas o que que é isso, né? Poxa, eles não estão cantando, pá, não sei o que nem, né? Eles estão cantando, parece que aquilo era sabe, uma questão religiosa quase, assim, aquilo estava fortalecendo eles, né? E eu falei, nossa, deixa eu prestar atenção nisso aí. Eu cheguei, morava sozinho aqui na Vila Clara, cheguei em casa, comecei a procurar, e aí eu comecei a ler, falei, nossa, como é que eu nunca prestei atenção nisso, né? Aí acabou, aí eu comecei a ler sem parar, ler, ouvir, e aí comecei a me perceber, aí eu conheci o Quilombo hoje, né?
E aí foi embora. Aí eu fui me perceber, né? Eu comecei a olhar para o meu passado, entender as coisas, muita coisa fez, tudo fez sentido, tudo. Você entende por que seus pais são como são, você entende por que sua casa é como é, você entende por que e como as coisas da sociedade atravessam sua vida. E aí você meio que elabora um ódio que às vezes você nem sabe que tem, né? Elabora uma reflexão, uma tristeza, que você sabe que tem um fundo social, assim, tem um fundo racista da nossa sociedade, né? E, meu, aí foi isso. A partir daí, a escrita começou a rolar e eu consegui entrar no Cadernos Negros, numa edição, assim. Aí eu falei, nossa, aí você tá. Aí vem essa horizontalidade, né? Do nada eu entro nos Cadernos Negros, né? E as pessoas que eu admirava, que eu procurava saber, estão do meu lado, dizendo: olha, você é um escritor, pá, com a maior humildade do mundo, sabe? Um grupo do WhatsApp. Tá? Nossa, eu cheguei no panteão, né? Cheguei no Orum ali, né? E foi, não sei se eu consegui fazer uma boa síntese, mas foi esse o Não, caminho. mas nem assim. Você pode contar com riqueza de detalhes, querido. E por extenso, por gentileza. Tá. Fazendo esse intervalo, querido, você pode ler um poema seu, por favor? Eu vou pegar se você já tem. Porque daí, daqui a pouco você vai Nossa. mostrar suas produções, assim. Mas lê um poema Uhum. seu para a gente voltar a falar desse como me tornei Tá. negro. Eu vou ler o papel pardo, então. Por favor, Sonho esse eu ia pedir, já ia pedir, mas é ótimo. Já, ali. já se livra de mim, né? Esse poema está no primeiro livro que eu lancei solo, né? Só eu, da Celim Trovoarca, de um poeta também lá da Cooperifa, né? Da região do Grajaú, Nibrizante, editora. E esse poema eu escrevi muito sem aquele. Não é que sem o cuidado da palavra, mas ele era muito mais uma abertura, sabe? Um processo de, sei lá, orgânico, assim. Mexi pouco nele e é um poema que sempre me dá boas surpresas, assim, sabe? Mas tem boas reações das pessoas. E ele diz assim, né? Ao branco europeu foi dado o papel de protagonista, ao negro africano, antagonista. Ao brasileiro miscigenado haverá escolha. Dizem que tive escolha. De minha história seria o cronista, teria autonomia, atitude política. Mas negro eu não me via, não me queria, não sofri o racismo que a TV denuncia. Minha pele nem é tão retinta. Para não me machucar, me chamavam de moreno. Aquele menino moreno, sereno. Mas a polícia sim me quis sempre escuro. Reconhece minha estatística, eles me deram um lugar, me induziram a escolher e foi na madrugada, de noite sozinho, fui enquadrado por nome Neguinho e pouco me restou querer. Assim, preferi o papel barato que não chama atenção, papel de mercadoria, papel de entrega usado para amassar e rasgar que se vende por metro na papelaria. Agarrei minha profecia do negro que não se quer negro e se embranquecia. Assumi o que me foi mais barato e que a ninguém incomoda. Aceitei o papel usado como fardo, fiquei com o papel pardo, papel de fácil aceitação, figuração, usado para definir cor, não identidade. Mas hoje eu li minha história e escolhi outro papel, serei negro, e vou perceber, assumir, afirmar, estudar, resgatar, negar o lugar que me deram, fazer dele o que menos esperam, menos papel pardo e mais quilombola. A diferença é não querer ser como, mas perceber o que somos. Quanto mais me reconheço em, menos me pareço com. O que o passado reservou para mim? Quais crenças me deram? Que ausências vieram e que estrutura foi armada para eu nascer? Reconhecer-se negro e reagir, assumir o enredo. Valeu. Gabriel, não falei para você ainda, mas tem umas figuras muito interessantes e é emocionante assim, o que o passado reservou para mim, que é uma coisa que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente supera, né? Esse passado que Uhum. reservou para mim, eu estou cumprindo, né? Eu quero cumprir, devo cumprir, né?
né? Que esse passado reservou para mim, né? Porque E também, assim, eu percebo que existe o passado que contam para nós e existe o passado que foi vivido pelos nossos ancestrais que a gente precisa se esforçar para saber, né? Quando eu exatamente. escrevi, eu pensava nesse passado que contam para nós, que é um Uhum, passado de dor, né? Que é um passado de desigualdade. Mas hoje eu olho para esse trecho do poema e penso nesse passado de luta, de resistência, né? De realeza, de estrutura cultural, de dignidade, né? De uhum, força, de empoderamento, né? De comunidade. E esse, hoje, né? Esse passado também foi reservado para mim, né? Só que sim. não foi me dado direito, né? Então, com muito esforço que a gente tenta alcançar isso. Né? Primeiro reconhecê-lo, primeiro descobri-lo, depois Uhum, reconhecê-lo, depois entender que você também faz parte mesmo assim. Porque e isso é muito interessante nesse nosso aprendizado do ser negro, se você me permite, esse aprendizado do ser negro e essa prática do ser negro. E aí você uhum, também percebe que esse ser negro, ele tem diferenças totais, né? Esse ser negro, só aqui em São Paulo, se ele falar interior capital e litoral, já é várias histórias, né? Várias histórias, várias sim, práticas do ser negro, né? E não é uno, é. Não né? é uno, exato. Não é Em uno. qualquer lugar vai ser hostilizado, né? Sim, Mas sim. as maneiras, as formas como as coisas acontecem, né? São, têm suas peculiaridades, né? É como se pratica esse passado que foi reservado para nós, né? No interior tem toda uma história, muitas vezes em alguns lugares tem alguma tradição, em alguns lugares essa tradição ela é modificada, ela é ida. Em São Uhum. Paulo você da sul é diferente da leste é diferente É, do centro, né? Muito interessante. Como somos, né? Somos sim, nós vindos da África, né? Não somos descendentes de africanos, mas de africanos diversos, né? Que estamos aqui. exato. E E aí comendo aqui, macarronada de domingo, né? exato, isso que eu ia falar. E aqui a gente é outro negro, né? É outro negro, é Com, outro com, negro. com a contribuição do que é ser negro no continente africano, né? Das heranças que tem lá, mas é outro, né? É outro. É É outro. bem interessante. Não, é antecipar essa história da literatura, isso tudo foi dessa literatura que esse programa ele entende. Muitas vezes eu falo literatura de autoria negra, que é um fato, porque essa literatura a gente está construindo, né? Uhum, Tá construindo. Mas que eu entendo essa literatura que praticamos, essa literatura negro-brasileira, né? Essa sim. literatura desse negro que foi, né, descendente de outros negros que foram sequestrados, que estamos aqui no Brasil, que, né, que moramos, né, que comemos macarronada, né, essa história toda, fazemos essas Uhum, coisas, né, entendemos essas coisas todas, né? Sim, é. mas aí você mostrou esse livro. Como foi a construção dele? Ele foi antes da participação no Quilombo hoje? Foi depois? Foi depois, eu sou péssimo com datas, né? Mas foi depois, como você já deve ter percebido, que o Plínio me ajudou aí. Foi depois, eu ia fazer um zine, e aí eu mandei para um amigo, porque eu escrevo cartas, né? O Plínio recebe umas cartas minhas, manuscritas. Sim, sim, uma delícia. E aí, numa dessas cartas, eu fui me falar, por que você não faz um livro, não sei o que e tal. E aí eu juntei, assim, os poemas meio que correndo, né? Nossa, que legal, vou montar aqui. Então foi um livro meio que uma coleta que eu fiz de poemas, né? E saiu rapidinho. A capa do livro fui eu que fiz também, esse presente a Renata que me deu, né? Minha companheira, ela é um patuá que ela tinha feito para mim, com algumas coisas que são importantes para mim. O fundo era o sofá da minha casa mesmo, eu fui lá, tirei a foto, sabe? E aí o diagramadora pegou e mexeu lá e fez essa capa que ficou bem bonita. E aí eu entro com uma força maior nessa coisa de se dizer escritor, né? Porque aí eu fui para as feiras, eu ia para os saraus, eu trabalhava o livro na internet e tal. E aí sim eu fui entender qual que era a dinâmica
de vender livros, né, como escritor, que é muito interessante e também te ajuda a desmistificar um pouco essa ideia de escritor, né? sim. Então esse Escritor é foi, prática, isso é sua dor. é, Escrever não é inspiração, é transpiração. Vender total. muita transpiração. Uhum. É isso também, é insistência, é isso é persistência. A coisa não acontece assim. Não, Não, não assim, mesmo. você tem que, você tem que, mas é uma experiência muito louca mesmo, assim, né? Eu admiro muito quem trabalha única e exclusivamente com isso, sabe? Que é um trabalho de resistência mesmo Sim, sim. dessa condição humana, né? E a literatura, ela é uma humanidade, né, um elemento fortíssimo, assim, da nossa cultura, né? Até nós, como pretos e periféricos, a gente escreve um A, esse A já é uma denúncia, né? É, Já é uma denúncia, já é uma literatura política, porque a gente sabe que não é a gente que está escrevendo esse A, né? Lá na Companhia das Letras, lá. Agora melhorou bastante, né? Mas nas grandes livrarias, mas não é melhorou, despiorou, se existe essa palavra. Está menos pior, né? Você tá menos me diz, pior. está menos pior, porque não melhorou, Uhum. né? Está menos É. pior. Tá menos pior. Melhorar é quando tiver uma equalidade, vamos ouvir todos, Uhum. responder no mínimo em 3 meses, como não respondem. Mesmo não, sim. Você manda para uma Sim. editora, eles te dão vácuo. É um fato. Eles te dão É. vácuo, né? E aí você tem que trabalhar como escritor, como grupo, tem que trabalhar uma autoestima. Por quê? Pô? Eu mando um livro para Uhum. você ler. Você não me responde em mais de 3 meses, eu quero dizer o quê? Eu vou cortar a perna, Uhum. me dê bilhete, né? Porque acho que é isso. Não sou escritor, não sirvo para nada, né? Uhum. E É. aí não dá. Fala assim, não gostei, melhora, tá? Não serve, não quero no momento. Me desculpa, me procura daqui a 50 anos. Dê uma É. resposta. As editoras nem isso não, Gabriel. Né? Pois é. Né? Eu não sei Editoras se isso nem em todos os países tem essa dinâmica, ou se é uma coisa muito brasileira do a gente vê, né? né? A Eu gente não, vê. eu não sei, assim, reza a lenda que é Uhum. isso em todos os países. É. Mas os países mandam carta de recusa, né? Não sei se você já viu. Tem aquela lenda Não. da autora do Harry Potter, que teve 200 recusas, ela É. pendurou. Uhum. Então, recusa, recusa, né? Mas é assim, isso. Esse não tratamento, que é isso que é importante, esse não tratamento do escritor como um produto mesmo. Tudo bem, a editora precisa de mim, Uhum. né? Eu preciso da editora, né? Porque para ela, né, para ela fazer. Eu estou vendendo esse produto, sim, estou vendendo, mas trate com respeito, né? Sim. Trate com respeito. E principalmente, Gabriel, desculpa lembrando assim, é importante para a gente quando uma editora aposta na gente. Claro. Não Sim. é? Né? Você imagina, a editora apostou. Porque você pode fazer um livro hoje, tem gráfica, Uhum. né? O Gabriel fez o livro. Sim. Mas uma editora é um momento importante. Prêmios também é importante. Sim. Reconhecimentos é importante essa história toda. Porque Mas é um mercado, né? é um É um mercado. mercado. É um Eu mercado. trabalhei numa livraria há muito tempo atrás já, né? E é um mercado, é um produto, né? Não há o que se negar, né? E aí a pessoa é negra, é periférica e ainda escreve poesia, né? Que ninguém quer ler. Difícil, Exatamente. né? É difícil. Até os cânones foram um pouco lidos, né? Venderam um pouco em vida, né? Com Sim. poetas, né? Sim. E existem poetas independentes que dizem, né? E eu acredito que venderam mais do que o Drummond vendeu em vida, por exemplo, né? Eu já ouvi histórias a respeito e eu não duvido porque a pessoa está ali, né, na batalha com o livro dela, né? E é uma pessoa querida, é uma pessoa que tem um potencial muito grande de performance no sarau. Eu acredito que isso tenha ocorrido sim, que a gente Sim. tenha Sim. hoje e tenha no passado inúmeros cânones, aspas, né, do que poderiam ser um cânones e a gente pouco conhece, pouco sabe, né? Né? E trazem esse conceito da poesia muito original, né? Não, se a gente for pensar de alguns escritores que estão aí, já vieram, já passaram, com certeza.
Linneu Uhum, Guedes, que tinha um trabalho, porque ele também, e quando você fala do seu trabalho, me lembra muito esse trabalho do Linneu Guedes, né, dessa questão que veio para São Paulo, esse trabalho em cima da política, em uhum, cima da poesia, essas questões todas. Ele estava também no quilombo, ele estava no pessoal dos jornais que ele fazia, ele uhum. estava no pessoal do movimento negro na época, teve a cisma, mas estava lá. Vendeu, Sim, vendeu. é, Lógico, as pessoas compraram. É que isso some, isso vai embora, isso, né? E sim. o pessoal da USP não vê isso como literatura, então aquela É, questão é essa. E aí não então, é um tem essas. é um debate interessante pensar isso, né? Que a gente quer a aprovação do pessoal da USP, né? A gente quer a melhor editora, não sei o quê. É uma coisa que eu me questiono muito também. Se a gente precisa, né, dessas questões. A gente precisa, eu acho, de visibilidade, de espaço no mercado, mas será que, não sei, né, que é esse o caminho, ficar esperando a aprovação desses grupos? Não, O não. fato é que sim, né, é necessário um exercício crítico da nossa literatura. E tem que ser feito, acho que primeiro exclusivamente por nós mesmos, né? Uhum. Ler o artista independente, ler o artista que está lá vendendo o livro dele, que é o preço de uma cerveja. Meu livro, na época, era uma cerveja, você comprava meu livro nos saraus, né? E a pessoa vai, compra, lê e dá um retorno. Mesmo que ela fale, não gostei, achei poema assim, né, não sei o que e tal. Isso é importante. Isso é muito importante, Com né? Dizer certeza. que gostou não é essencial. E esse exercício dessa crítica ajuda o poeta, ajuda a venda do poeta, ajuda você, enquanto leitor, a entender, né, o que está acontecendo nessa literatura que não está ainda com o selinho lá né, do pessoal que mora no outro lugar, né? Sim, Tá lá sim, na USP, sim. tá lá É, na na USP. Companhia das Letras e tal. Exatamente. A gente tem escritores excelentes, a Cidinha da Silva, por exemplo, que hoje disputa esse espaço, né? Mas ela também está na feira independente lá, né? Na luta, pensando no trabalho dela de ponta a ponta, né? E nessa horizontalidade também. Então, Sim, essa. sim. E quem de nós tá puxando a fila, tá incentivando, tá fazendo essas outras coisas, ela, estão conseguindo chegar nessas editoras interessantes, que precisa, é importante que essa Uhum, editora banque também, né? Porque ela vai ter retorno, né? Ela vai ter uhum, retorno, bancando ela vai ter retorno, não é favor, né? Não sim, estou fazendo para te ajudar. É favor, é essa coisa, mas você também não pode perder o quilombo. Os quilombos, o sim. terreiro, o grupo, a patota, não dá para perder, porque senão você. E também buscar editoras que sejam também, que publiquem autoras e autores negros, que tenham Então, esse compromisso. É, fortalecê-los, e fortalecer. que algumas cresceram bastante, assim, em relação à credibilidade, né? Ganham Sim, prêmios também, né? sim. Prêmios que antes não ganhavam. Não, isso nós sentimos na pele, né? É, Recebemos na pele isso. Né? Recebemos na pele. Mas uma coisa assim, e refletindo, eu gostei dessa história, assim, porque também está me incomodando, já estava. Ah, precisamos dessa aprovação da USP? Eu não sei, não sei. Eu acho que dá, não sei. Mas precisamos, porque nós estamos na USP. A gente tem uhum, sendo a USP. E a partir disso, vamos lá também aprovar. sim, Porque você sabe, né, melhor do que eu, escritores negros começaram a ser estudados a partir de que negros estavam lá e falavam, olha, então agora eu vou estudar Luiz Gama. Eu tiveram vou acesso, estudar. Exatamente, assim, então acesso à universidade. É. exatamente, né? Hoje, esse grupo de Conceição Evaristo está sendo estudada porque ela estava lá e alguém foi fazer uma tese sobre ela, Uhum. né? Essa história toda, assim. A universidade. É, Então, eu acho que nós estarmos na USP quer dizer que a gente está na USP, por exemplo, no Unicamp, tá é nesse, aquela ideia nesse do Ubuntu, né? Todo mundo exatamente. junto, né? Então vai o Exata, crítico, vai o escritor, vai o dono da editora, vai todo mundo caminhando e as coisas vão. Só que é isso, né? Esse caminhar, ele não é tranquilo, né?
Ele Não. é sempre um combate. Isso que é É um ruim, né? combate, é um combate. Bom, Ele não é uma ocupação tranquila de um espaço que não tinha. Não, ele é um combate. é um Ele é combate, difícil, ele é doloroso, né? Para combate. todos esses grupos que estão nesse movimento, ele é muito difícil, assim. E mas a gente ganha uns poucos espaços. Você vê quanta coisa incrível já surge, né? Uhum, Quanta com certeza. reflexão surge. E aí é essa coisa da gente, em vez de ficar olhando para cima, para frente ou para o outro lugar do outro, olhar para os lados, né? Uhum. E buscar essa genialidade em quem está do lado, né? Então, ler os Sim, artistas, ouvir os estudantes, ouvir os acadêmicos negros, né? Para a gente poder caminhar junto. né? Porque e isso é um fato. Nessa nossa literatura, nessa trilha dessa literatura negro-brasileira, a gente está muito bem acompanhado, Gabriel. Sim. A gente está muito bem acompanhado, assim. A gente vai passar horas falando tá, e não vai falar de toda a negrada, né? Então a gente está É. muito bem acompanhado, está muito bem acompanhado. Uma moçada um pouco mais velha, uma moçada da minha idade, da sua, então tem todas as Uhum. camadas assim, muito potente mesmo. Sim. E aí eu vou pedir mais um poema para você e depois vou pedir uma licença para a gente falar, continuar falando Tá, disso, mas falar outra coisa. certo. Eu vou ler um poema que eu publiquei num zine, que é um Hum, zine que eu costumo levar para os lugares, aí dou, sabe? Essas coisas assim, tipo, não é um material que eu costumo vender, né? Eu vou, dou de brinde e tal. Mas é um dos últimos poemas que eu fiz aí e que eu venho lendo nos lugares quando vou. Se chama O Corre, né? Eu que fiz a capa, uma publicação bem de xerox, né? Eu acho interessante essas publicações de zines e também acho interessante um material que publica um poema só, né? Porque um poema já é uma coisa tão grande, né? E ele diz assim: para a exploração não morrer, eles põem meu tempo à venda, até que eu entenda que não tenho mais nada a perder. O que eu vendo a minha alma, vende meus olhos e trabalhe sorrindo em um mundo lindo onde basta querer, onde basta buscar, e que eu enterre a verdade para não sofrer. Mas o corre que faço para sobreviver, mesmo sabendo que a roda do rato em gaiola fechada só vai me prender, o corre que faço para sobreviver. Quando abaixo a cabeça para o cotidiano, acordo cedo aceitando a jornada, ônibus cheio, conta atrasada. Quando chamo o trabalho de corre, o corre que faço para sobreviver. Porque o corre é tenso, porque corre o tempo, e enquanto o corre corre, o corre que faço para sobreviver me confunde, assim como vem confundindo você. Porque confunde o corre ao dizer que concorrer é justo, mas concorrer não é correr junto. Confundir não é fundir com. E esse corre para nenhum lugar vai me levar. Eu quero mesmo é um dia de folga para me difundir das estruturas desse sistema penal, olhar para dentro de mim e elaborar a estrutura do capital, entender que na soleira da casa grande, bem no vértice, muro e calçada, parede privada e chão, lá no plugue, nós da rua, desatado por apartamento, bem ali, tem alguém no corre mal pago para impedir o curto e manter a distância. Se sou eu ou você, depende do turno, depende da hora. Sim, saber disso dói, porém me faz querer mais, para poder me fundir com a causa, para poder correr com a luta, ou seja, inverter a lógica, para poder dar ao povo, poder dar ao povo, poder dar ao povo. É isso. brilhante, querido, brilhante, 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 assim. E aí, nesse momento, né, para quem está nos assistindo, sugerir para que já deu like, né? Se é isso. Eu queria arranjar um outro termo para isso. Me incomoda falar o like, mas tudo bem, vou pensar. Queria, né? Que dê aprovação, que dê positivo, né? Que deu, Aham, que deu um axé. deu uma axé boa, que dê uma axé para a gente. Comente essa conversa com o Gabriel, dê sugestões dessas outras coisas. E aí eu vou pedir, Gabriel, para você, se você quiser falar, comentar também esse nosso setor. Porque o que eu falei, esse ano
eu estou com esse novo ponto, né, de para a gente falar dos griots, dos mais velhos. Porque o original é nota de escurecimento de gerações. Então, eu estou Uhum, falando, tem né, uma potência hoje, potência de hoje, de amanhã, e da onde a gente veio? Quem trouxe aqui? Então, em cada programa eu trago um. E eu né, trouxe hoje alguém que é admirado pela gente, tudo, e tem muito que a gente já falou, né, dele. uhum. É o Cuti, Luiz Cuti da Silva. Isso é importante. Então, vale a pena, se você quiser, Gabriel, comentar. E é interessante só falar essa questão toda. O Cuti foi um dos fundadores, né, do Quilombo hoje. Ele começou, né, foi um dos primeiros, foi o primeiro que lançou os Cadernos Negros, o Caderno Negro número um, que foi lançado em 1978, foi vendido, teve um lançamento. Mas o Cuti também, ao mesmo tempo, estava, era um estudante, estava fazendo letras, se forma em 1980, faz o mestre e doutor pela Unicamp, né? Onde ele defende uma dissertação sobre Cruz de Souza, e é aquilo, né? E o negro estando lá, a gente já está trazendo essas questões todas. E foi interessante, Gabriel, que em 80 é quando eu entro na universidade também, quando eu entro na Unicamp. E foi quando eu já conhecia os Cadernos Negros um pouco antes, mas quando eu comecei a ler também os Cadernos Negros. E eu já sou aqui um negro aqui de São Paulo, urbano, é aquela história toda, não gosto de matinho, né? Não sei nadar. Então, mas era a questão como ecoava aquelas falas, né? E como a gente diz hoje, tudo bem, muitas coisas não eram para mim, mas tinha acontecido com meu primo, ou era eu tinha acontecido com meu pai, com minha mãe. Então o Caderno Negro foi a primeira potência para mim, para falar assim, eu posso escrever, eu posso ser escritor, né? O Caderno Negro para mim é muito importante. Eu tenho uma gratidão enorme pelo CUT, pelo Esmeralda, por tudo, mas por CUT é. E aí ele começa a fazer todo esse trabalho, participa dos Cadernos Negros, né? Ele participa da organização dos cadernos, da maioria dos Cadernos Negros, e ele participa de todos os Cadernos Negros. Então, todos os Cadernos Negros nós temos uma questão do CUT. E ele também é um outro teórico que começa a falar, começa a pensar nessa literatura, né, dessa literatura negro-brasileira. Tanto é que ele cunha isso, que ele coloca, que ele explica, que ele retrata. E o nosso trabalho, Gabriel, é sempre isso. Você falar dessa literatura, falar de quem os nossos precursores, né? E trazendo ele, olha, o que foi Cruz de Souza, a importância de Cruz de Souza, e que ele ainda não foi completamente bem lido, Lima, Luiz Gama, Lima Barreto, essa questão toda. E aí ele vai fazendo o trabalho ao mesmo tempo culto, e vai fazendo um trabalho de resgate, mas o trabalho da escrita. E uma coisa que é muito interessante, escrevemos tudo, né? O Kut gravou, né? Um disco com LP junto a ele, o Carlos Assunção. Escreveu para teatro, escreve contos, escreve prosa, escreve poesias, né? E é isso, é muito interessante como essa nossa literatura, como esse escrever nosso, nos permite, nos obriga, né? Nos permite, nos obriga a dar essa potencialidade de a gente poder escrever. Então, ó, quero escrever um roteiro, quero escrever um filme, quero escrever algumas outras coisas, né? Quero fazer várias situações sobre essa literatura. E o CUT é isso, né? É esse farol, né? Esse Exu que busca toda essa fala está aí conosco, fazendo, né, participando de sarau, participando de encontro, dando capacitações, trabalhando no Quilombo hoje, né? É muito interessante, muito. E o que ele fala sobre essa literatura negro brasileira é um material para a gente poder ir para frente, né? E Sim, falar muito, muito, muito. Então, Kuti, né, é é homenageado, uma é referência. importante, é uma referência, né? Referência como poeta e como crítico também, né? Como crítico. Ele defende muito essa ideia da literatura como deleite, né? Como, como trabalho mesmo artístico. E essa ideia da literatura negra, né? Ele
conceitua muito isso na fala dele, né? Isso é importante também. É, É uma pessoa, um poeta inteligente, assim, eu acho ele muito inteligente na escrita, né? E essa coisa de escrever várias, não sei se a gente pode dizer, vários gêneros diferentes, buscar outras linguagens, eu acho que também é romper muito com alguns modelos que a gente tem, né? De que é isso ou é aquilo, né? sim. Assim como muitos artistas pretos fizeram, a Carolina Maria de Jesus também, né? Cantava, gravou, né? LP e tudo. Sim. Então, assim, é essa possibilidade, né? E a importância dessa referência, né? O CUT surge, faz o Cadernos Negros, você percebe que é possível escrever. Eu conheço, eu também olho para o Cadernos Negros e falo, nossa, né? Olha, acho que nesse espaço talvez eu consiga ser lido, né? Então é muito. E você vê, você publica e você publica com ele, né? Com ele. Ele tá do seu lado na antologia, né? É uma pessoa que você tem como referência, um cara super inteligente, tá lá, né? É Repartindo o aquilo da livro gente com estar bem você, né? acompanhado. Você imagina, você está no, É, né? Cadernos Negros, você fala, não, sabe, mais pra frente você vê o CUT, ó, logo depois eu tô aqui é, O CUT, entendeu? mas é. Isso é você emprestar esses seus ganhos, né? E aí que você Uhum, multiplica, né? A gente só multiplica quando a gente empresta seu ganho. Você não sou eu, somos nós, né? O Ambantu, exato. Ambantu. E o CUT, ele tem essa representatividade, é muito importante mesmo, mesmo. Então É. esse é a ideia do CUT para a gente falar. Vamos lá Posso ler um poema interromper? dele aqui? Por favor, querido, por favor. Sempre leio esse poema, eu já deixei ele separado. Ele diz assim, né? No âmago. Sem cerimônia, o coração aquece as armas e o degelo rompe os elos com o tronco. Sem cerimônia, o axé quebra o protocolo, a ancestralidade acolhe o susto, face a impiedosa teia de intolerância. Qual a distância entre o quilombo e o terreiro? Por dentro é que se mede os passos da fuga para o encontro. Essa última estrofe é 10 anos de terapia, né? Não, CUT. Qual a distância entre o terreiro entre o quilombo e o terreiro? Por dentro é que se mede o passo da fuga para o encontro, né? Exatamente. Começa, né? É É por mais, isso que é são, importante. são 10 anos de bater cabeça, querido. Não é muito mais do que terapia, é 10 anos de bater É, cabeça. Por favor. Isso, é. muito interessante. E aí é também, né, falando em 10 anos, 10 anos que você é de escritor, né, de Gabriel escritor, tem esses livros. Conta, fale agora esse momento recente seu. O que tem feito, quem tem falado, quem tem Então, produzido. eu tô numa batalha aí de escrever uma prosa, né? Mas já não sei se eu continuo, se eu não continuo. Mas nesse meio tempo surge um poema, aparece aqui, né? Tem pessoal que escreve todo dia, né? Que você é um escritor desses, eu acho, né? É, Bem, eu tento fazer. Guardo um pouco, mas bem tento fazer. meticuloso, assim, nesse sentido de dedicação, né? Eu percebo nas oficinas que eu já presenciei Né? aí. E eu com a poesia, assim, eu sou meio preciso estar afim, sabe? Assim, preciso sentir, aí eu faço, senão eu não faço, sabe? Tá tudo bem. E aí, nesse meio tempo, eu tive vontade de desenhar, né? E nesse processo que eu comecei a desenhar, né? Eu comecei uma história em quadrinho e nesse meio tempo, eu e minha companheira, a gente teve um filho, né? A gente engravidou, a gente perdeu o Luiz. Foi um processo horroroso, né? Perder um filho nesse processo de. Foi muito louco, né? Você, a pessoa, você sabe que vai ter um filho, você projeta uma existência de uma pessoa, aquela pessoa já existe, né, na sua cabeça, né? E aí aquela pessoa que você projeta, ela não materialmente não acontece, né? Aí a gente vive esse processo de elaborar tudo isso até hoje, e eu estava no processo de construção desse quadrinho também, né? E aí isso me ajudou muito a entrar em contato. A gente, né, homem,
dentro de uma sociedade heteronormativa, né? A sociedade vai dizer muito para a gente não chorar, para a gente não entrar em contato com o que a gente sente, né? E nesse processo de produção da história em quadrinho me ajudou a encontrar nesses labirintos que foram construídos para eu não acessar essa esfera, essa dinâmica aí, né, da emotividade, de encontrar esse choro, de encontrar esse encontro com meu filho, né? A história fala de luto, mas não fala da minha história, é uma outra história, né, de ancestralidade e luto. E eu achei que foi importante. Tive, procurei grupos de acolhimento, né, de pessoas que perderam os filhos. E muito curiosamente não é, né? Porque a gente já imagina estruturalmente como as coisas são, mas quem me acolhe, quem me dá a oportunidade de entrar em contato com o choro são as mulheres, né? Fui com a minha companheira para esses grupos, tal. Eu era um dos únicos homens, né? Mas eu invejava essas mulheres falando e chorando ao mesmo tempo, sabe? Porque ou eu chorava ou eu falava, né? E era, às vezes era difícil. E aí eu percebi essa leveza, assim, essa fluidez, né, que elas tinham de chorar e falar e colocar as coisas para fora e tratar do que é real, sabe? E eu me percebi enquanto homem muitas vezes conversando com outros homens e negando esse real, buscando conversas diversas, né, tal. E aí o quadrinho me ajudou nisso. E aí eu publiquei com esse título aqui, eu não sei se dá para ver, Pra Gente Não Se Esquecer, né? Sim. Ele foi feito com aquarela cinza, praticamente, né? E caneta mesmo. E uma canetinha cinza. É um trabalho simples, né? Em relação aos materiais que eu usei. Aí ele traz um pouco do resgate da descida para a Baixada Santista, né? Personagens negros. Faz uma brincadeira com essa Iemanjá que a gente tem nas praias, né? Que é a sincretizada branca, né? Sim. Com a Iemanjá não vou dar spoiler, né? Com a Iemanjá como a gente acha que deveria ser, né? Como é? Como É a é? exatamente como é, de fato, né? Negra, fora né? Com o corpo da mulher negra, de uma mulher negra mais velha aqui, né? Que eu não vou mostrar. E também de uma integração do personagem com, com a natureza da praia, né? Que é uma coisa que eu, enquanto morador lá do litoral, só quando saí de lá percebi o quanto que eu tinha uma integração com essa atmosfera, né? E aqui em São Paulo eu percebo o quanto que nós aqui em São Paulo também temos uma integração com essa atmosfera urbana, ruidosa, Sim. poluída, né? E o quanto que isso também interfere na nossa existência, né? Tipo, nas roupas, nas tatuagens, na presença urbana, no estilo de rua mesmo, do hip hop, por exemplo, né? Sim. Na Carregado, produção literária. Na na produção produção literária. literária, né? Dos slams, né? 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 Com E certeza. aí isso é bem interessante. E aí é um personagem, ele se aprofunda, né, em si mesmo nessa relação do luto, né? Então é uma história curta, com pouco texto. Algumas pessoas compraram o livro e falaram assim, pô, gostei, né? Mas tem pouco texto, né? Você é poeta, achei que ia ter um monte de coisa para ler, não tem? Já tem as imagens, né? E foi um trabalho que eu gostei e achei muito interessante porque eu acho que ele chega mais, ele chega com mais facilidade, né? A pessoa ela entra em contato com a poesia da imagem, do texto, do quadrinho, ela te responde na hora, assim, ela lê na hora, ela responde na hora. Diferente de um livro de poesia que às vezes a pessoa não lê, ela lê um poema ou outro, um livro de conto ela lê um outro, aí muita gente não te dá um retorno, né? Às vezes dá Com de um conto, certeza. não sei o quê. Com E certeza. esse quadrinho, não, a pessoa pegou, nossa, eu achei muito interessante, já faz uma reflexão, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso também, interessante essa linguagem, achei que é um recurso muito legal. E aí depois, nesse meio tempo, eu reeditei um zine que eu tinha feito durante o isolamento privatizado, né? Que é um poema que eu fiz mais nessa ideia de leitura e tal, né?
de ler, né, e não declamar. Eu não sei se eu te mandei esse, te mandei como uma Mandou, carta? mandou sim, mandou sim. Opa, com uma carta. Poxa, É, e aí também, esse também eu levo para trocar, né, que eu gosto dessas produções com outras pessoas que produzem zine, enquanto vendo o quadrinho, faço promoção com o quadrinho com zine, lógico, justo. e o Pretos Encontros, que o meu já até acabou, né, Né? Então, esse preso em conta a gente vai voltar sem falar, porque tem o nosso momento. Boa, você já levantou o ponto para nosso próximo, nosso próxima conversa, que é o Estante Preta que a gente vai falar. E em cima disso, falar dessas coletâneas que a gente já falou muito. Então, falar do mais recente, né? Do Cadernos Negros, volume 44, né? Esse que é isso, né? Que dá continuidade a esse trabalho que vem desde 78, todo ano, ou é poesia, ou é poema, ou são contos, né? Muito importante, onde nós nos inspiramos, onde muitos de nós nos publicamos. E esse volume 4 é muito interessante, até ele está com a presença do Antônio Neto, Augusta Santos, Benedita Lopes, Luiz Passos, Márcio Barbosa, Raimundo Nonato, Renan Warner, Sérgio Valucchi, Terezinha Moraes, Thaís Santana, várias negras e negros importantes cantando, né, falando sobre literatura brasileira. Cadernos Negros, volume 44. E falando da nossa praia, né, dessa conversa que o Gabriel iniciou, é esse nosso trabalho, Presos Encontros, volume 2, que nós fomos finalistas, né, do Prêmio Jabuti, que foi importante para nós, mas mais importante foi escrever junto com o Gabriel, com Cristiane Sobral, com Débora Andrade, Denise Nascimento, Diogo Nog, Ifé Rosa Oadeke, Ivan Reis, Kátia Moraes, Luana Levi, Maza Dia Mapungo, Negro Du, Neide Lopes, Chile Maia, Suede Fernandes, Tiago Pedroso e Vinícius Henrique. E esse livro está aí, né? Gabriel não tem mais, eu também não tenho, mas quem estiver interessado, entre em contato com a Aldeia da Palavra, que é uma editora preta, né? De propriedade da Cristiane Sobral. E, por último, essa literatura negra feminina, poemas de sobrevivência. Essa coletânea organizada por Elisandra Souza e Ara Aparecida. E eu coloquei isso para lembrar, esse livro é importante, é potente, tem várias participações, né? Tem vários momentos, né? Ele está organizado em capítulo, ele traz memórias, ele fala das 30 escritoras importantes, fala sobre dicas sobre leituras. É um trabalho muito interessante que a Lisandra está fazendo, tanto é que ela está agora lançando toda uma discussão de como mulheres escritoras negras podem publicar, né? Se autopublicar, né? Até naquela história que a gente estava conversando, tá independente das editoras. Essas são as dicas da nossa estante preta. E assim, nesse momento, por gentileza, assine o canal, né? Divulga muito esse canal para a gente começar a conversar e essa conversa ser levada para mais gente. E é isso, Gabrielzinho, estamos no final. Estamos no final para. Ah, Tem esse nosso tempo, tem essas outras coisas, assim, mas não. Calma, ainda vai. Quero mais alguns poemas seus para você declamar, falar dos seus livros, como que a gente pode adquirir tudo, por favor. certo. Eu estou no Instagram, autor Gabriel Messias. Autor Gabriel Messias. Eu tinha um outro Instagram perdido, aí eu arrumei outro aqui, autor Gabriel, autor Gabriel Messias. Legal, legal. É, tem lá os livros, as promoções dos livros, às vezes, né? E
Não, e é isso, assim, é mais por lá que eu faço, e quando vou nas feiras, né, quando estou nos saraus, eu sempre dou um toque, que eu estarei por esses lugares. Visito, agora eu estou com menos tempo, né, mas eu visitava as escolas para conversar com os professores sobre a Lei 10.639, sobre a literatura negra brasileira, né, e fazia isso no exercício de coletividade mesmo, né, para oportunizar também a chance, né, de que as pessoas conheçam, de que os estudantes conheçam, que os professores, né, busquem. É, E na pandemia nós professor, fizemos vários encontros é, sobre isso, fizemos isso. isso. E os professores são uma das pessoas que mais leem essa literatura independente, né? Os professores de escola pública. E são fundamentais, assim, terem acesso, para que eles tenham acesso. Eles multiplicam e leem, né? Esse material. E são hoje, acho que, uns críticos que a gente tem da linha de frente, o pessoal da escola pública, o pessoal do sarau, né? E é isso. Agora é um poema. Por favor. Deixa eu ver aqui Então, vai ser para. dois, porque você vai dar um poema, eu vou dar uma indicação de serviço e aí a gente termina com outro. Tá, eu vou ler um poema falando sobre livros, então, tá? Oba. Eu escrevi faz muito tempo. Eu não sei se você gosta de emprestar livros. Eu Eu, tenho evitado. eu também. Eu tenho Às evitado. vezes eu compro um livro para emprestar, chegou a esse ponto, tá? Ah, sim, esse é para emprestar e esse é para mim, tá? Esse é meu, esse outro eu empresto, Sim. tal. E aí eu escrevi um livro, um poema que se chama Bem Devolvido. E ele é assim: livros, se bem devolvidos, voltam trazendo na capa morno de mãos demoradas, folhas vivas, passeadas, arejadas de silêncio, tempo profundo querendo, no descarrego da volta, compartilhar seu ar, trazer à luz todo o sol. Livros, se bem devolvidos, são uma chance de toda a nossa amizade ser mais, de todo encontro ter rota. É isso. Legal, legal. Então vamos aqui fazer esse serviço, essa sugestão para rever aqui no nosso canal. Como a gente falou muito dele, e eu tive o prazer de ter uma conversa durante a pandemia, e aí foi ótimo, foi uma sexta-feira à noite, lemos o poema, ele leu os poemas dele, nós fizemos uma sketch, ele falou sobre esse olhar da literatura dele, mas falou principalmente como o Gabriel lembrou. Acompanhei ao vivo essa daí. Sim, não foi? Foi emocionante. E ele falou dessa preocupação, que tem com a preocupação com a luta, tem preocupação com o engajamento, com a denúncia, mas também, né, com a construção do poema. E é isso que a gente quer, né? É isso, né? É essa literatura que a gente produz, que ela tenha conteúdo, mas também a preocupação com as formas, né? Essa parte que é importante que a gente está fazendo. Então, por favor, votar, tá lá no final, né, nesse primeiro comentário, vão estar todas essas informações para vocês irem lá conversar e ver de novo essas boas conversas que nós tivemos com o Kurt. E isso, querido, é agora seu momento de despedidas, né? E lembrando que a gente ofereceu essa conversa importante para Júlio Emílio Braz, importante escritor, né? Para Miriam Vieira, aí do Litoral, diretora de teatro, Irani Ribeiro, alguém que está estudando letras agora, está fazendo, entrando para essa história da literatura. Esses programas são oferecidos para vocês. Vamos lá. Você tá ligado aqui no microfone? Tá, né? Então, tá. Eu vou terminar com uma coisa que não é minha. O mestre Moraes gravou essa ladainha de capoeira e eu acho ela muito interessante e muito simbólica também em relação à nossa questão de como o nosso povo luta e de como a gente lida com essas coisas aqui no Brasil, né? E o CUT, recomendo fortemente esse programa que o Plínio colocou, porque o CUT também ele encerra com um canto da Clementina de Jesus, né?
Sim, Ele boa. fala, Foi, ele foi. fala, atividade no abano antes que o fogo se apague, né? Como um canto de esperança, né? Ele pega esse canto de trabalho e lê esse canto como um canto de esperança. No momento que a gente estava num Brasil, não que ele esteja bom agora, mas era uma coisa horrorosa, né? Está no meio da Aquela- pandemia, sem saber o que que era, Governo, aquele governo genocida, aquela coisa é, que não era só uma absurda. gripezinha. Nossa, É, e o Kut faz esse programa bem emocionado, eu lembro, e termina com esse canto de esperança, né? Achei brilhante, né? foi sim. Ele deu a sensação que ele quis dizer o seguinte: olhe para os nossos ancestrais, olhe para o que eles estavam cantando, porque o que eles estavam cantando é o que salvou, né? Então, a, os valores, a política, a organização, estava tudo ali naquela música, né? Atividade no abano antes que o fogo se apague. E é assim que a gente faz a nossa história, né? Com certeza. E aí esse Boa demais. canto, essa música ele tem, vou ler o trecho que eu acho interessante, né? Eu não vou cantar, né? Porque não vou estragar a nossa noite. Ah, não. O Diogo teve aqui, ele cantou, querido. Então você tá É, de boa. diz assim, né? Se eu quiser mudar de cor, basta que eu saia no sol. Peixe, quando quer morrer, come a isca de anzol. O patrão ficou de olho nas coisas que eu dizia e se esqueceu de olhar as coisas que eu fazia. O lagarto se esconde onde fica protegido. Eu não sou camaleão, ai meu Deus, mas posso ser colorido. O lagarto é brasileiro, anda de verde e amarelo. Quando quer pegar barata, não precisa de chinelo. Quando o galo bebe água, agradece olhar para o céu. Chuva fina amoleceu a aba do meu chapéu. Ou é. Mas daí vem, né, todo aquele canto. E é hora, e vamos embora, camarada. E é isso. Se esqueceu de Gabriel, olhar as coisas que a gente fazia, né? Então, a gente não pode esquecer que o axé é movimento, né? axé, A nossa cultura, a nossa ancestralidade, a nossa luta, ela é o que a gente faz, né? O como a gente faz. A literatura, o romance, a poesia, são coisas que vêm com uma marquinha lá dos europeus, né? Mas a nossa força está no como a gente faz. E a gente faz lado a lado, né? A gente faz no coletivo. exatamente. E como o Gabriel sugeriu, dê seu axé, faça seus comentários. Agradeço a todas, todos que ficaram, estão aqui ouvindo. Divulga, conversa com todo mundo. Gabriel, muito obrigado. Agradeço, né? Eu que agradeço. Até. Tchau, querido. Até. Tchau, tchau.